plano de responsabilização e reparação. Responsabilização daqueles que deixaram de fazer o que era necessário, daqueles que deixaram de cumprir o seu dever, e também de reparação. Falamos de reparações individuais, as famílias, mas principalmente reparação coletiva. A sociedade brasileira precisa encontrar forma de reparar o dano que foi causado pelo descontrole da pandemia. É preciso, senhores senadores e senhoras senadoras, criar uma frente nacional de enfrentamento à Covid-19 no Brasil. Por que é preciso criar essa frente? E por que essa frente precisa ser liderada por essa CPI e pelo Senado Federal? Porque precisamos de alguém que lidere as ações que vão fazer a diferença hoje, amanhã, no futuro. Essa frente nacional que a gente propõe é liderada pelo Senado, é liderada pelo Parlamento, mas precisa necessariamente incluir todos os setores da sociedade, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, da sociedade civil, de todo mundo, porque todo mundo tem o dever e tem o que contribuir para salvar as vidas no Brasil. Precisamos garantir, a partir dessa liderança, a implementação consistente das medidas não farmacológicas. O estudo, qual foi especificamente o número de mortes pela negativa das vacinas no próprio cronograma? Segundo o cálculo... Vossa Senhoria tem essas planilhas aí que demonstram isso? Exatamente, está na documentação que eu entreguei para o senhor, para o presidente e para o vice-presidente. São 95.500 mortes, especificamente relacionadas à demora na assinatura da Pfizer e da Coronavac. Um outro estudo liderado por outros colegas da USP estimou em 145 mil mortes, mas aí levando em consideração todas as ações diversas que poderiam ter sido feitas em relação à vacinação. Por exemplo, o Brasil ter aderido no menor percentual ao consórcio da OMS e as outras oportunidades de vacina que, infelizmente, o Brasil não... Pedro, a infecção pelo novo coronavírus induz a imunidade das pessoas contaminadas, como defende o deputado Osmar Terra e o presidente da República? Então, aí, senhor senador, vamos dividir essa resposta. Primeiro que tem... O que as pesquisas e a ciência acham? Primeiro que tem um componente que é a imunidade a esta doença, detectável pelos anticorpos IgG, especialmente, ela tem uma certa duração. Vários estudos mostram que depois de um tempo a gente não consegue mais identificar os anticorpos em testagem sorológica. Já sabemos qual é essa duração? Tem algumas estimativas, senador, mas aí teria que ver com o pessoal da infectologia, que está mais por dentro desse número, para passar. Eu posso passar esse dado à comissão após requerer para alguns dos colegas aqui. Mas, senhor senador, isso é completamente diferente da tese da imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho ela é atingida quando 70%, em média, da população tem anticorpos para aquela doença. Eu estou lhe dizendo que, se no Brasil nós temos ao redor de 50 milhões de casos, de pessoas que já tiveram infecção, isso dá 20% da população, 20 e poucos. E tem mais 12% vacinados, embora algumas das pessoas sejam as mesmas, no máximo o Brasil tem de 25% a 30% da população imune. Ou seja, se nós formos esperar até chegar nos 70%, a plaquinha que o senhor carrega todos os dias aqui nessa comissão, infelizmente vai precisar de mais um dígito, que é algo que nenhum de nós brasileiros gostaria de que acontecesse. Não é? Porque era um vírus desconhecido, o SARS-CoV-2 era desconhecido em certa medida, a Covid-19 era desconhecida, a população não tinha imunidade natural a isso, ou seja, no primeiro momento, se teve muita tentativa e erro, perdemos muita gente naquela tentativa e erro, mas é compreensível. A gente não sabia, a gente estava diante de um grande desconhecido amedrontador. Mas, mesmo assim, já no início do primeiro ano da pandemia, países corrigiram sua rota. Né? Com ou sem autocrítica pública, corrigiram sua rota. Nosso senso de urgência é porque o Brasil precisa corrigir a sua rota, senador. Porque se a gente caminhar nessa marcha, a gente está vendo todo dia, a gente só sobe, não é? Como o doutor Pedro falou, o estudo do Alerta fala de março a março, de março de 20 a março de 21. Ele se encerra com aqueles 120 mil mortes, vidas perdidas que poderiam ter sido evitadas, antes dos meses mais letais do Brasil.
E a gente vai de mês mais letal a mês mais letal. E a gente tem que lembrar que mês mais letal é gente entre a gente que está morrendo. É gente entre a gente que está sofrendo. Então tem uma urgência aí, senador. Eu agradeço. Eu repito que para nós é muito importante chamar a atenção dessa CPI, da sociedade, porque um senso de urgência. É urgente que a gente corrija a rota. Não há justificativa para persistência no erro, porque a evidência já é suficiente para que a gente, que a correção na rota salva a vida. O estudo do alerta, ele pega os números de mortes evitáveis, principalmente quando não havia ainda vacina disponível. É claro que a primeira vacina foi dada em janeiro, na Mônica Calazans, em São Paulo, todo mundo lembra. Mas nós pegamos as 52 semanas, só as últimas poucas semanas desse período é que já tinha vacina, mas a primeira dose, a gente não tem ainda o cinturão que a vacina pode fazer, ainda não chegamos a esse patamar. Então, antes da vacina, o que a gente diz é que havia outras medidas que poderiam e deveriam ter sido adotadas, e essas, se fossem adotadas, salvariam vidas. É esse o cálculo. Quando a gente fala dos 305 mil mortes em excesso, a gente está considerando, inclusive, que algumas delas, que aquele número já está beneficiado pelo fato de que parte da sociedade levou a sério as recomendações, que parte da sociedade fez o que devia. Muitas e muitos de nós seguimos a recomendação de evitar a transmissão. Aqueles que puderam, evidentemente, aqueles que puderam usar máscaras de qualidade, aqueles que puderam ficar em casa, aqueles que tiveram consciência e puderam, não fizeram aglomerações. Isso já, mesmo assim, nós chegamos a 305 mil mortes em excesso e 120 mil que poderiam ter sido evitadas. Se a gente conseguisse implementar as medidas de forma consistente, isso não teria acontecido. O Brasil é um dos piores países do mundo na resposta à Covid-19. Não há outra justificativa que não a postura anti-ciência adotada no país. Investir na aquisição da imunidade de rebanho foi uma estratégia inicialmente equivocada, mas que a Suécia adotou no começo da pandemia, então apenas equivocada. Mas depois de um certo tempo se torna uma estratégia repugnante, com toda a evidência científica apontando que a imunidade de rebanho por infecção natural não era atingível para a Covid-19. 4 de cada 5 mortes não teriam ocorrido se estivéssemos na média mundial, e entre 95 e 145 mil mortes foram causadas pela demora em comprar as vacinas. Então, eu encerro com esse slide que mostra a bandeira brasileira, com 500 pontinhos representando cada uma das 500 mil vidas perdidas, e só os pontos em preto do gráfico da direita teriam sido perdidas caso o Brasil estivesse, repito, na média mundial, não na situação dos melhores países do mundo. E aí eu vou dizer para as senhoras e senhores que este slide que apresentava a diferença pelos grupos étnicos foi censurado, repito o termo, censurado, na coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, na qual eu apresentei os resultados dessa pesquisa. Faltando 15 minutos para começar a minha apresentação no Palácio do Planalto, senhores senadores e senhoras senadoras, eu fui informado pela assessoria de comunicação de que o slide tinha sido retirado da apresentação de slides, que eu era o apresentador. O slide foi retirado da apresentação e eu fui comunicado 15 minutos antes. Me chamou a atenção e despertou a curiosidade a informação que o Dr. Pedro Alau trouxe aqui a essa comissão, que houve uma censura do slide na apresentação, se não me engano, no Palácio do Planalto. O senhor poderia declinar de quem partiu a censura ao slide? Senador, na verdade, eu não tenho como saber se a ordem foi dada por algum superior imediato, mas quem estava lidando com a questão da coletiva e quem participou da coletiva foi o secretário executivo do Ministério à época, Elcio Franco, que acho que até esteve aqui na CPI. Então, antes que tenha outra informação, foi dele a decisão de que aquele slide mostrando a desigualdade étnico-racial não poderia ser apresentado no Palácio do Planalto.